quero convidar você para abrir o Salmo de número 2. Talvez você tenha vindo para cá esperando que falássemos sobre o livro de Apocalipse, como vínhamos falando, mas esse é um salmo apocalíptico, acredita em mim, né? E eu tenho razões para querer meditar nele, depois nós retomamos. O bom de estudar a Bíblia é que tudo aponta para Jesus. Uma vez um grupo de jovens, alguns estão aqui nessa igreja ainda, na época eram jovens, e tinha lá meus 25, 26 anos, em 1901 de cabelo ainda, né? E nós queremos aprender a Bíblia, é mesmo, queremos entender o Apocalipse. E nós fizemos então um grupo, tinha uns 20, 25 jovens aquela noite, ficamos 6 anos com aquele grupo. E eu falei, vocês querem entender o Apocalipse? Sim! Então abrem Gênesis 1:1. E foram 6 anos até chegarmos no Apocalipse, né? E eu espero que tenha entendido. Mas a gente não pode falar de Apocalipse se nós não passearmos pela Bíblia toda. É impossível entendermos Apocalipse sem olharmos para Gênesis, para Êxodo, para Números, para Levítico, Deuteronômio, para olhar para a história de Israel, né? Você tira Israel da Bíblia, a gente faz salada escatológica e não pode. Quando nós olhamos então para o livro dos profetas, Isaías, Jeremias, né? Olhamos para Daniel, impossível entender Apocalipse sem lermos esses livros. Você não consegue entender Apocalipse sem ler Jonas, Amós, Naum, Abacuque, né? Obadias. Esses livros são importantes para entendermos o que vem. Aí olhamos para os evangelhos, para as cartas de Paulo, de Pedro, olhamos para as cartas de João, né? Nós entendemos então um pouquinho do livro de Apocalipse. E esse salmo, ele fala de coisas futuras, razão pela qual eu queria ler com os irmãos e também trazer algumas reflexões para nós, né? Que tudo que está na Bíblia, conforme está lá escrito em Romanos capítulo 15, foi escrito para nosso ensino, para nosso aprendizado, mas para que tivéssemos consolo também, tivéssemos esperança. Então tudo que está na Bíblia é para você ter esperança, para ter certeza. Estourou a guerra aí, então um monte de gente começou a me escrever, ligar, pedir, né? Agora, Jesus vai voltar hoje, vai voltar daqui 7 anos, é ano que vem, vai voltar, né, daqui 1000 anos, como é que é essa história? Então um monte de gente escrevendo, procurando entender, né? E a Bíblia ela é muito clara. Quando nós lemos a Escritura, eu fico feliz de o apóstolo Paulo ser inspirado para falar em 1 Tessalonicenses 4, 13-18, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E essa perícope, né, esse texto termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o Eterno não vai te deixar na dúvida, Deus não te deixa na dúvida, Ele é um Deus de certeza. O que vem a mim de modo algum lançarei fora, ninguém os arrebatará da minha mão. Você entende isso? Quem nos separará do amor de Cristo? A segurança do crente é uma coisa maravilhosa. Essa é a certeza maravilhosa que o Senhor Jesus nos dá. Todos os dias a sua palavra, o Espírito Santo, se revela na Bíblia para nos trazer consolo e nos trazer paz e certeza. Olha como a Bíblia define fé. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vêm. Interessante que a Bíblia não define fé assim, pensar positivamente. A fé é assim, tem que dar certo. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, o governo, né, lançou uma medida econômica, gente, isso faz muito tempo. E o lema é, tem que dar certo. E eu lembro disso, da minha infância, e não deu certo, né? Que depois veio cruzado, cruzada, veio real, veio o RV, veio uma opção de coisa depois disso aí, né? Mas é interessante que a gente fica pensando, né, que fé tem que dar certo, é pensar positivo, é pular do abismo, vamos ver se Deus me pega. Isso não é fé, isso é aposta, é um perigo, né? Suassuna dizia que perto de precipício tudo é beira. Então fé não é isso. Fé é o contrário. A Bíblia define fé com 2 palavras que nos remete a isso aqui, ó. Certeza. Fé é certeza e fé é convicção. Como é que eu posso ter certeza?
A Bíblia define fé em Hebreus capítulo 11, verso 1, como certeza, porque tudo que foi criado, todo esse universo, foi feito para mostrar a grandeza desse Deus. Eu lembro, acho que eu já falei isso aqui, voltando de Istambul para São Paulo, quando a gente foi para Israel em 2015. Gente, eu passei de avião em cima daquela formação rochosa no interior fluminense, ali perto de Teresópolis, chamado Dedo de Deus. Eu nunca vi o Dedo de Deus de cima, olhando por cima. Eu achei interessante aquela formação rochosa. Talvez você diria, que linda coincidência. Eu creio que até a formação rochosa Deus criou para mostrar a sua glória e fazer você olhar para cima, porque aquilo está apontando para cima. Que nome feliz que deram para aquela formação ali, na chamada Serra dos Órgãos, no interior fluminense, Rio de Janeiro. Tudo aponta para Ele. Nós cantamos aqui que tudo aponta para Jesus. A ciência, quanto mais o homem cava, quanto mais o ser humano cava, é impossível não ver a Deus. Quanto mais olhamos para o universo, e a Bíblia nos ensina, olhe para cima, nós vemos a glória do Senhor. E aí Deus dá inteligência ao homem para fazer arqueologia, para fazer escavações, e quanto mais cava, mais evidência. Então a nossa fé, ela não é apoiada numa aposta, mas num Deus que nos dá evidências o tempo inteiro. Então fé não é uma aposta. Então tudo que está escrito aqui é para apontar a Jesus e que você pode ter esperança, pode ter certeza. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Salmo de número 2. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina tantas coisas. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos orar, nós queremos agradecer e aprender de Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Nós já lemos o Salmo, nós vamos reler e tirar algumas lições aqui para nós. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Se você lê o Antigo Testamento, meus irmãos, acreditem, pode ler. A Bíblia ela é dividida em dois povos. Os gentios, daí vem a palavra gente. Se você é mineiro, você gosta de falar assim, oi gente, né? A palavra gente vem de gentil, de nações ou das nações. Em hebraico é goim, ou goi, gentil, goim, das nações. E a Bíblia fala em Israel o tempo inteiro. Você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, você tem dois povos. É Israel, os israelitas e os goim. É interessante que esse salmo, escrito por um judeu, diz assim, por que se enfurecem os gentios, as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Então nós olhamos que Israel, eles são os detentores, né, da lei, da vontade de Deus, daquilo que Deus deu a eles no Antigo Testamento. Deus se revela a esse povo, fala as suas grandezas, o seu caráter, a sua moral a esse povo. Ele se revela a esse povo de maneira extraordinária, faz milagres, e a história de Israel é milagre atrás de milagres. Porque judeus pedem sinais e os gregos sabedoria, e quando Jesus se apresenta a Israel, ele faz um milagre atrás do outro, ao ponto de não caber nos livros, como disse João. Porque foi para eles. Eles precisam ver sinais para crerem. Muitos creram e muitos não. Mas aí é uma palavra para os gentios. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa palavra vã, em hebraico é interessante, é reik, que quer dizer algo oco, vazio, inútil, infrutífero, que não serve para nada. E aí é uma palavra dura que o salmista coloca, fazendo uma pergunta. Por que se enfurecem os gentios? E imaginam coisas sem sentido. É interessante que a fúria dos gentios, ou dos povos, está atrelado à cabeça vazia. Coisas ocas, sem sentido. O que é oco, o que é inútil, o que é inócuo, não tem eficácia, não vai levar a nada. E aí eu gostaria já de cara fazer uma pergunta, porque quando eu meditava nesse salmo, eu me perguntei, e pergunto a você, porque o pastor prega para si, prega para a igreja também. O que faz você perder o seu tempo? O que faz você pensar em coisas que faz você perder o seu tempo?
Porque às vezes perdemos tempo com coisas que são vãs, que são inúteis. E aqui escrevi no meu esboço, né? Fúria dos gentios versus coisas vãs. Quando o apóstolo Paulo escreve para os crentes, dizendo que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do fundamento, e edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E a Bíblia, através de Paulo, o Espírito de Deus através de Paulo, fala que todas as nossas obras são classe B, madeira, feno e palha. Classe A, ouro, prata e pedras preciosas. E a Bíblia diz então que no tribunal de Cristo, quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando trono branco, mas é bema, tribunal de Cristo, o Senhor vai analisar as nossas obras e vai prová-las através do fogo. Eu fico imaginando aquele, desculpa tá gente, é só didático, não vai ser assim, mas aquele maçarico espiritual do Senhor Jesus tacando fogo nas minhas obras. E você ali olhando aquilo. E aí tudo que você fez, tudo que nós fizemos para a nossa própria glória, a Bíblia fala que é madeira, feno e palha. Vai pegar fogo e não vai sobrar nada. Jesus, mas eu toquei lá tão bem, eu fiz aquele solo de guitarra, eu parecia o Jimi Hendrix no culto, foi maravilhoso. Mas foi para a sua glória, querido. Inócuo. Inútil, não serviu para nada. Nós vamos para a rua no dia amigo. Eu quero dizer para a igreja, como pastor dessa igreja, tremenda de responsabilidade, viu? Se nós ganharmos uma alma sequer para Jesus, o mérito, a glória é toda dele. Salvei 8, pastor, você não salvou nada, é madeira, feno e palha, pega fogo, não vai servir para nada. É para Jesus, tudo é para ele, faça tudo para ele. Meus irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Eu sou um pastor para o meu Deus, para Ele. E se eu tenho alguma glória, alguma coisa para ficar feliz, são as coroas que eu quero pôr aos pés dele. Somente isso. E eu quero me alegrar. E eu já me alegro, viu gente? Eu conto. Feliz da vida. Mas é para a glória dele. Agora, tudo que for feito, que é para a glória do fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, nós vamos depositar aos pés dele. Nós lemos isso lá em Apocalipse. Nós vamos colocar as nossas coroas aos pés dele. Pois a gente continua com Apocalipse, viu? Continua vindo na igreja, vou te surpreender. Coisas vãs. Versículo 2 diz assim: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Mashiach, ou contra o seu Cristo, ou contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quem se levanta contra o Senhor? Os reis da terra. É interessante. Os governantes se levantam contra o Senhor. Interessante que a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu estou procurando a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje eu conheço uma nação cujo Deus é o Senhor. A nação santa, que é a igreja dele. Só essa. E eu oro para que Israel se dobre também, porque são as meninas dos olhos dele. Então os reis se levantam contra o Senhor, contra o seu Messias. Então esses príncipes que se levantam, esses reis que se levantam, eles se levantam contra o Eterno e contra o Senhor Jesus, porque Ele é o Messias. E dizendo o seguinte: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E eu fiquei pensando aqui no versículo 2 e no versículo 3. A luta deste mundo é contra o Senhor e o seu Messias, contra o seu ungido, contra o seu Cristo. Se o mundo te odeia, Jesus Cristo disse, saiba que primeiro ele odiou a mim. Ele odiou a mim. Então, se o mundo te odeia, é porque o mundo odeia a Jesus, odeia o Pai e odeia o seu Cristo, que é Jesus.
Os escândalos são contra Jesus. Quando há escândalos, há problemas, há divisões, eu entendo que é Jesus que sofre, é contra Ele que isso acontece. As desavenças são contra Jesus. As perseguições são contra Jesus. Ou Jesus mentiu para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues no caminho de Damasco? Porque as perseguições são contra o Senhor Jesus também. Quando há zombaria, eu vejo os adolescentes ali, jovens ali, talvez no seu trabalho. Quando as pessoas zombam, elas estão zombando do Senhor Jesus, não é de você. Já falei isso aqui semana passada, de um menino que era chamado de pastor, e eu disse para ele: calma, vamos orar, e eu orei por ele. Não deu muito tempo, começaram a chamar ele em sala de aula de Jesus, e eu falei assim: para, não fica triste, estão te confundindo com ele, dê glória a Deus. É o seu testemunho aqui. As perseguições à igreja são contra Jesus. As guerras, preste atenção, são contra o Senhor Jesus. Você pode ter certeza que essa guerra que está acontecendo nesse minuto, aquela inserção maldosa, foi contra o Senhor Jesus, porque aquela terra é dele. Uma vez me perguntaram: de quem é a terra de Israel? De quem é a área de Israel? Eu falei: é do Messias, é do Senhor Jesus, é dele. Aquela terra é dele. Porque quem dá uma terra a Abraão é o dono da terra. Deu para entender isso? Ele é o Senhor de tudo. É contra Jesus. Tudo que se levanta contra a criação, tudo que se levanta contra o Senhor, o seu ungido. Deu para entender? Tudo que se levanta contra a criação, tudo que se levanta contra aquilo que Deus determinou, é contra Ele a luta. É contra Ele. O campo de batalha, presta atenção que eu vou dizer, que o diabo escolheu para afrontar a Deus, o seu ungido, é você. Já parou para pensar nisso? A afronta é sempre contra Ele. Interessante que o versículo 3 diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quando nós falamos a palavra ungido ou Mashiach, já explicamos isso aqui em várias aulas, escola dominical, aqui no sermão, presta atenção. Nós falamos de 3 categorias, 3 ministérios que eram ungidos, separados em Israel: o profeta, o sacerdote e o rei. Lembra do rei Davi sendo ungido lá em Belém? Só profeta, sacerdote e rei eram ungidos. E então, quando há profecia, Deus está falando através da Escritura, estão dizendo: não queremos. Quando estamos falando em sacerdócio, o sacerdócio era adoração, o sacerdote é que representava a adoração do povo perante Deus, estão dizendo: não queremos. E quando nós falamos em rei, rei é aquele que governa, aquele que é rei, estão falando o quê? O que as nações estão dizendo? Não queremos. Então, profeta, sacerdote e rei, não queremos. Agora eu faço uma pergunta: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quem disse que o Senhor enlaça ou algema aquele a quem Ele ama? Quem disse que estar no Senhor Jesus é estar preso, algemado, enlaçado? O mundo está dizendo: não queremos salvação, não queremos Jesus, não queremos esse Deus, não queremos essa adoração. Nós queremos ser livres e andarmos como nós quisermos, como nós queremos. Queremos fazer o que queremos fazer. Lá em João 8, o Senhor Jesus Cristo diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não vive para sempre na casa, mas o filho sim, ele é herdeiro, vive para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estar em Jesus é estar livre.
todo aquele que está em mim, disse o Senhor Jesus, esse produz fruto. O Pai o limpa para que produza mais frutos ainda. Em outro texto ele vai dizer, aquele que está em mim entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Cantamos aqui parte do Salmo 23. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A liberdade plena só existe no Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há liberdade em Jesus. Então como dizer isso? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é suicídio. É dizer, Deus, eu não quero. E há um contraste aqui entre o que Jesus diz e entre o que eles estão dizendo. Estar em Jesus é ter plena liberdade. Ser livre é estar em Cristo. Eu só posso entender isso como uma acusação grave contra o Senhor e contra o seu ungido. Grave. Porque um Deus que liberta, um Deus que chama, um Deus que fala, eu vou sacudir as suas algemas. Eu vou cortar as suas algemas. Eu vou libertar vocês e vocês vão voar como pássaros livres. A proposta de Jesus é sempre ao contrário. Não é de canga, mas é de liberdade. Então quando eles dizem isso, eu vou para o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Quantas vezes o Senhor quis juntar Israel, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e ele não quiser. Quantas vezes o Senhor Jesus diz, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantas vezes Jesus disse para aqueles fariseus, vocês examinam as escrituras e elas que testificam de mim, e vós não quereis vir a mim para terdes vida. E chega um momento que o Senhor ri, porque eles não sabem o que estão dizendo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Versículo 5. Antes do 5, eu vou pedir vou dar um desafio para o Lucas aí. Sofonias 3,17. O que diz lá? Esse menino é demais, gente. Sofonias 3,17. Olha lá. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Verdade ou não? Então quem diz que é laço um Deus que salva? Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á, ou vai se alegrar em ti com júbilo. O que é júbilo? Extrema alegria. Beto Tavares compôs um cântico baseado nisso, nós cantamos aqui num dos dias amigos. Nosso Deus é um Deus alegre, o meu Deus é alegre. Sofonias 3,17 diz que ele se regozija em mim. Que lindo! O meu Deus é um Deus que se alegra. E nós precisamos entender se nós queremos o riso do Senhor que zomba porque estamos incrédulos, duros, ou nos regozijarmos na alegria do nosso Deus. Filipenses 4,4 diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu tenho vivido dias e mais dias que eu tenho experimentado que a minha alegria é o Senhor Jesus. Jesus é a alegria dos homens, uma das composições mais clássicas do repertório evangélico mundial é Jesus é a alegria dos homens, e Ele é a nossa alegria. Você crê nisso? Mas o texto diz aí que o Senhor ri do blasfemo. Ele vai zombar do escarnecedor, porque não quer se arrepender. E assim como fez a Babel, o Senhor os confundirá. Versículo 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Assim como fez a Babel. Ele ri, mas um dia fechará sua face
e demonstrará o seu furor a esse mundo. O versículo 6 é maravilhoso. Meus irmãos, eu peço mais uns minutos. Tenha paciência. Se der sono, lava o rosto. Faz um alongamento espiritual aqui e volta. Isso é importante. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo, Sião, em Minas Gerais, certo? Onde fica o monte Sião, gente? Desculpa. Eu leio essa Bíblia, eu não posso pegar um gilete e cortar. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o monte Sião também não fica no céu. O monte Sião é aqui. Eu vi o monte Sião. Eu andei por lá. Deus me deu esse privilégio. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Será que ele vai reinar nesse lugar chamado Monte Sião? Porque a Bíblia diz que o Pai constituiu o seu rei, que é o Mashiach, que é o Messias, que é o seu ungido, sobre o meu Monte Sião, lá em Jerusalém. Por isso que esse lugar é tão odiado, disputado. Porque o Senhor vai reinar de lá. E a Bíblia diz que o anticristo vai tentar se assentar lá e ser adorado como se fosse o próprio Deus, conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas que ele, o Pai, constituiu o seu rei ali. Mas pastor, você tem certeza disso? Vamos continuar lendo? Eu sempre falo, nós precisamos fazer leituras honestas da Bíblia. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Há dois textos que eu queria ler, o Lucas vai me ajudar aí. O primeiro é Hebreus 1, 5 e 6. Hebreus 1, 5 e 6. Pois a qual dos anjos disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Será que o Deus eterno disse isso para algum anjo? Qual é a resposta? Não. E outra vez: eu lhe serei pai, e tu me serás filho. Versículo 8. Pode ler, vamos ler direto, Lucas, está bonito, está bonito. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ah, então ele é primogênito, ele foi criado. Jesus foi criado por Jeová. Está certo? Jesus foi criado por Deus. Eu não vou falar amém, que se alguém falar amém, eu vou orar agora por você. Versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. 8. Mas acerca do filho, gente, olha que lindo. O teu trono, ó Deus, ó Deus, é para o filho é chamado de ó Deus, é para todo sempre, e cetro, bastão do rei, de equidade ao cetro do seu reino. Então por que Jesus foi chamado de primogênito? A Bíblia tem que responder a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 30, eu espero que seja esse, Lucas. É isso aí. Mas Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, versículo 31. E foi visto muitos dias pelo que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando dentre os mortos, como está escrito no Salmo 2, Salmo 2, que nós estamos lendo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus foi chamado de primogênito? Na sua ressurreição dentre os mortos, porque ele é o primogênito dos que dormem, o primeiro a morrer, a ressuscitar com um corpo que não morre mais. Em todas as coisas Jesus é o primogênito, em todas as coisas ele é a primazia. Quantos caminhos existem? Muitos, mas qual é o caminho que leva ao Pai? Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em tudo ele é o primeiro. Entenderam isso? Vamos voltar lá para o Salmo. Será que é isso mesmo? Monte Sião lá? Ele vai reinar. Versículo 8. Pede-me. Imagina esse diálogo do pai com o filho.
Deus eterno com Jesus, que é Deus feito homem, o Filho eterno. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Isso inclui o Ipiranga, o Brasil. Versículo 9. Com vara de ferro as regerás. Lembra do cetro de equidade? Com vara de ferro as regerás, e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha Jeremias sendo citado aí, ó. Ele vai reinar, e com cetro de equidade. Presta atenção, vamos para o fim. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. A Bíblia nos ensina a orarmos pelas autoridades, por aqueles que têm autoridade, estão revestidos de autoridade, para que conheçam a prudência que os possa salvar, que é Jesus de Nazaré. Eu não sei se você ora pelas autoridades, mas vou te dar um conselho. O tempo que você gasta falando mal, ore por eles. Ore por eles. A Bíblia nos ensina a orar por eles. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Ore gemendo, eu oro gemendo, mas ora. Viu? Ora. Eu sempre orei gemendo. Desde que eu entendi esse texto, desde que eu era jovem, eu oro pelos presidentes, eu oro pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados, pelos senadores. Pastor precisa de muita fé, precisa. Jejum também precisa. Oração também, lágrimas, suor. Faça isso. O Senhor se agrada disso. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixar-vos advertir, juízes da terra. Jesus, eu preciso orar pelos juízes, sim. Mas, ore. Olha esse conselho aqui. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor. Sabe o que é temor, né? Temor é saiba quem Deus é. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Eu nunca vou rir, nunca vou replicar qualquer piada sobre a Bíblia ou sobre Jesus. Guarde isso para você. Nem com time de futebol, nem com nada disso. Não brinque com o Senhor. Leve Ele a sério. Servir ao Senhor com temor. E aí vem interessante. Alegrai-vos nele. Calma, Lucas, estou terminando. Alegrai-vos nele com tremor. Alegra-se no teu Deus, mas com tremor e com responsabilidade. Ele é Deus, você não. Ele é o El Shaddai, Ele criou tudo. Nós cantamos aqui muitos nomes dele. Mas alegrai-vos nele com tremor, com responsabilidade. Não é fácil estar aqui. Não é fácil. É muito difícil. Por isso que nós precisamos orar. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ame a Escritura, leia a Bíblia, sabendo quem Ele é. E por fim, versículo 21. Desculpa, versículo 12. Não sei de onde eu tirei o 21. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele, o Filho, é Jesus, se refugiam. A palavra hebraica para beijo é interessante, é nashak. O significado é mais interessante ainda, respirar o mesmo ar. Respirar do mesmo ar. O nordestino tem muito isso na alma deles. Mande um cheiro para o Ricardo. Não é assim no Ceará, Márcia? Mande um cheiro. É respirar do mesmo ar. Esse é o sentido hebraico. Nashak. Beijai o filho. Receba-o, respire do mesmo ar dele, porque ele é o doador da vida. Beijai o filho. Para quê? Se não irrite. Como é bom cumprimentar com o ósculo santo. Jesus no Getsemane, foi falado de Getsemane aqui essa manhã, foi recebido com um beijo de Judas, que o traiu.
Traz o Filho do Homem como um beijo. Não é esse beijo que ele quer, mas é o beijo do amor, de recebê-lo. Então quando você dá um ósculo no seu irmão, na sua irmã em Cristo, você está dizendo: estamos respirando do mesmo ar, e esse ar é Jesus de Nazaré, nenhum outro. Só pode ser Ele. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Essa semana me fizeram uma pergunta: por que o Deus do Antigo Testamento é tão diferente do Novo? Parece que o Deus do Antigo Testamento é tão cruel, tão bravo, e o Deus do Antigo Testamento é fofo, bonzinho. Gostaria de dizer que é o mesmo. Olha aí. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se ele inflamará É o mesmo Deus. Já pensou Jesus irado a esse mundo, que ele vai reger com vara de ferro, vai pisar as nações que se voltarem contra o seu povo, ao ponto de ter sangue no freio dos cavalos? Ira. Então aqui há duas situações para você pensar: ou eu o recebo como Cordeiro de Deus, ou como leão da tribo de Judá. Ou eu o recebo como meu Salvador, como meu Senhor, ou eu o receberei como justo juiz e juízo puro. Ou receberei como aquele que dá a vida eterna a todo aquele que nele crê, para que não pereçais no caminho. Ou a perdição eterna. Nunca vos conheci. Ou o vejo pela frente, crucificado em meu favor, e eu recebo, obrigado por esse amor. Ou estarei diante da face dele, e ele vai dizer: nunca vos conheci. Qual é a tua posição? Nós vamos para a rua daqui 6 dias. Alguns vão na quinta tarde continuar. Quero convidar você a levar a sério essas palavras. Há um Deus que está nos comissionando a salvar almas. Orem pelas crianças que vêm aqui. Nós fizemos um trabalho com crianças no sábado retrasado, sábado passado. Dia 12 agora foi dia da criança. Orem pelas nossas crianças. Crianças vão ouvir do amor de Jesus, e orem para que elas levem esse Jesus para casa. Jesus continua amando as crianças. Por isso que nós investimos em vida de crianças aqui. Ore para que as pessoas possam ser alcançadas na rua e se dobrar diante do senhorio de Cristo Jesus. E que você venha com essa certeza: há um Deus que convida o pecador a respirar do mesmo ar dele. Beijai o filho, para que se não irrite. Meus irmãos, coragem. O Senhor disse a Josué: não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Ele nos use. Amém?